Defesa em Pauta, o podcast que coloca a defesa no centro do debate. Com Denis Sampaio, coordenador da comunidade Defesa Plena, e com o apoio da agência de marketing jurídico, Lamarck. Olá, ouvintes do Defesa em Pauta. Mais um episódio do nosso podcast para debatermos questões envolventes para a defesa criminal e nosso dia a dia forense, colocando ali o dedinho na ferida da defesa, apontando, claro, os nossos acertos e, eventualmente, algumas questões que nós precisamos. E hoje vai ser um tema necessário para todos nós que atuamos na defesa criminal. Pontos importantes para refletirmos. Claro que tudo isso não seria possível sem o apoio da Lamarck, que faz o marketing jurídico de grandes advogados e advogadas. Hoje eu tenho como convidado grande amigo, brilhante advogado criminalista, que disse que iniciou a advocacia há uns 2, 3 anos atrás, a nós não falarmos aqui de quanto tempo, quantas décadas estamos nessa atuação, Dr. Carlos Lucchioni, que é advogado criminalista há algumas décadas, é presidente da Comissão de Investigação Defensiva aqui da OAB do Rio de Janeiro e diretor do grande escritório de advocacia Lucchioni. Meu amigo, muito bom estar contigo. Hoje nós vamos falar sobre investigação defensiva. Tema muito sensível para todos nós. Mas se apresenta para o pessoal aí, para os ouvintes do Defesa em Pauta. Olá, pessoal. Inicialmente eu quero agradecer o convite. Talvez seja um pouco difícil falar de investigação defensiva com um dos maiores papas da investigação defensiva, né? Criador do Núcleo de Investigação Defensiva da Defensoria Pública. Mas realmente é um tema muito instigante. Eu vejo que isso é um marco quando normatizar. Nós temos já um projeto de lei, tudo bem, um pouco antigo, de 2010, onde há um capítulo da investigação defensiva, tal qual nós temos hoje em alguns países, e como referência a Itália, né? E vários outros dos sistemas common law, civil law. E eu vejo efetivamente que a partir do momento que a investigação defensiva ela perpassar o provimento 188 da OAB e passar a ser normatizado, eu creio que muita justiça será feita, porque a falta de investigação defensiva, ela infelizmente, ela leva, não porque o juiz queira, tem essa intenção, mas é porque o processo ele vai efetivamente sem aquela produção de provas necessária e, evidentemente, isso fere aquela paridade de armas necessária para que se possa produzir uma boa defesa. Você sabe, Lucchioni, eu venho trabalhando muito isso, tanto na teoria, escrevendo alguns artigos, mas principalmente na prática, né? Trabalhando a nossa função como defesa. E eu cada vez mais vejo que a defesa ela é uma coprodutora da decisão penal. Isso é indiscutível. Mas para que nós façamos esse bom trabalho, nós precisamos ter algumas ferramentas. Uma delas é a investigação defensiva. Temos o provimento 188 da OAB, temos aqui no Rio de Janeiro uma resolução específica regulamentando o primeiro núcleo de investigação defensiva do Brasil, mas é pouco. Precisamos, como você disse, mais. Mas, antes de nós chegarmos a essa atualização, não só uma atualização normativa, mas também cultural, nós temos que perguntar o que é investigação defensiva. E eu tenho certeza absoluta, até porque eu já te ouvi em palestras, principalmente na OAB, presidindo a Comissão de Investigação Defensiva, nós, de certa forma, já fizemos e fazemos investigação defensiva. Você já teve um contato direto com uma atuação que hoje é reconhecida como investigação defensiva, mas já fez sem saber caracterizar a sua atuação como defesa nessa qualidade de investigador defensivo? Não, com certeza, com certeza. Aqui só abrindo um parênteses antes de responder, nós temos, para além do provimento, nós temos também já alguns julgados do STF,
palavra do ministro Gilmar Mendes, que depois foi acompanhado pela Corte, e também do TRF1, e, evidentemente, importando lá o Common Law dos Estados Unidos, mas temos alguns julgados já no sentido de referendar a investigação defensiva como uma realidade. Que eu vejo como uma realidade, infelizmente isso ainda não é do entendimento de todos os magistrados e os que trabalham com a investigação, né, os órgãos de persecução. E, pelo contrário, nós temos até uma certa retaliação dos órgãos de persecução, porque não entendem ainda direito o que seria, porque nós não estamos substituindo o investigador, a polícia, o Ministério Público, mas realmente é uma luta. Mas, respondendo à sua pergunta, quando ele falou algumas décadas, meu amigo falou algumas décadas de advocacia, eu sou de uma época, para vocês terem uma ideia, eu não vou falar quanto tempo, mas a minha máquina ainda era aquela Remington de teclar sem que tenha sequer um corretivo, né? Sem celular, sem nada. E naquela época, qual era a nossa forma de prevalecer as nossas versões nos processos? Nós tínhamos que inovar. O advogado tinha que inovar. E como ele inovava? Eu vou dar apenas 2 exemplos aqui, porque eu tenho alguns outros exemplos. Um exemplo de um acidente de trânsito que ocorreu aqui no Recreio dos Bandeirantes, foi um atropelamento, e as testemunhas eram 2 frentistas do posto de gasolina. O atropelamento teria sido em frente a um restaurante. Eu esqueci o nome, isso tem muito tempo. E o que nós fizemos? Tiramos foto do local, medimos na base do pé mesmo, porque a gente não tinha, então 1, 2, 3, 4, quantos metros tinham até lá, e tiramos fotos do exato local onde foi o atropelamento. E fizemos um desenho, a caneta mesmo. E numa reta, de onde os frentistas disseram que estavam, tinha uma árvore no meio. Não tinha como eles terem visto nada. Tinha uma árvore no meio. Isso foi fundamental para a absolvição do nosso cliente. E de igual forma, num campo de futebol, numa determinada comunidade, polícia chegando, todo mundo corre, a polícia vai atrás, e era muito comum ir atrás, pegar alguém e dizer, olha aqui que encontramos com ele, esse monte de maconha, um monte disso. Jogou fora onde? Ele jogou ali. E onde vocês estavam? A gente estava no campo de futebol correndo atrás dele. Mandamos tirar foto, porque eu não fui na comunidade. Tinha um muro. Da onde eles estavam, eles não podiam ter visto o garoto jogando aquele saco ali para esconder. E também gerou absolvição. Então, são apenas 2 exemplos, eu tenho alguns outros exemplos, que isso, instintivamente, o advogado ele tinha que inovar e que depois se transformou no que chamamos de investigação defensiva. Isso eu faço até uma comparação com compliance, que eu trabalho muito com compliance, que antigamente você já fazia o compliance, que é uma gestão de risco dioturna. Nós fazemos compliance aí todo dia, toda hora, na nossa gestão própria de riscos. Sim. E depois veio a ser normatizado no 12846, em 2013. Então, realmente, já a investigação defensiva, ela instintivamente já era produzida, pelo menos aos advogados que tinham alguma criatividade. Vamos colocar assim, uma caneta e uma régua. Na verdade, eu, quando falo sobre investigação defensiva, aula, palestra sobre investigação defensiva, eu sempre começo falando o seguinte: investigação defensiva nada mais é do que buscar boas informações para trazer bons resultados, claro, para o nosso lado, para o lado defensivo. Mas, como você já disse, tem um certo obstáculo, e veja, até um obstáculo cultural. O processo ele tem uma relação, né, até hoje, muito dita aqui no nosso sistema, porque é um sistema altamente inquisitório, isso é indiscutível, e não precisamos trazer informações teóricas. No dia a dia a gente vivencia esse grau de autoritarismo processual,
Mas o processo ele tem uma conversa, uma comunicação muito unidirecional. Vem inquérito, vem Ministério Público e depois vem alguma resistência defensiva e chega à conclusão. Quando a investigação defensiva, como nós estamos conversando, ela traz informações externa justamente àquela comunicação unidirecional, é algo que pode melhorar a prova, melhorar o debate processual penal. Por isso que eu, desde a criação do Núcleo de Investigação Defensiva pela Defensoria Pública, eu venho falando muito isso. A investigação defensiva ela tem um propósito de melhorar decisões justas. Por óbvio, que seja na polícia, no Ministério Público, na magistratura, mas como eu gosto de falar aqui no podcast Defesa em Pauta, não só aqui, mas na comunidade também do nossos projetos de defesa plena, a nossa conversa é uma conversa muito também unidirecional com a defesa. E claro que tem maus profissionais em outras instituições e também na defesa pública e privada, e que atua na investigação defensiva. Por que eu estou fazendo todo esse introito, Luciane? É porque a investigação defensiva ainda é vista culturalmente de forma complexa, que pode gerar danos ao profissional, que não faz de forma correta como deveria fazê-lo. Você, como presidente da comissão, deve ter enfrentado ou ouvido falar de alguma coisa nesse sentido e que o advogado ou advogada está sofrendo as consequências por um atuar, por um agir mais ativo no processo. Tem alguma informação? Com certeza. E, na verdade, eu mesmo vivenciei esse ponto e eu tenho alguns exemplos aqui que eu vejo que são muito importantes até para quem está nos assistindo. E nós temos que entender o seguinte: o advogado é sempre a parte desprestigiada desse... E criminalizada. E criminalizada. Falou muito. Tem que ter um podcast só da criminalização da advocacia. Boa Não ideia. vou nem estender aqui, porque Boa ideia. Excelente ideia. É importante. E o porquê? Porque a investigação defensiva, que é o que nós chamamos de uma produção de provas lícitas, né? E por que produção de provas lícitas? Porque nós já estamos, assim, embaixo da escada. Quando você vai fazer uma resposta à acusação ou algo pelo seu cliente, geralmente ou ele já está preso, ser ouvido virou uma ficção científica, e você não consegue ter, vamos dizer assim, em 10 dias, que é o da resposta à acusação, você não consegue fazer, vamos dizer assim, o estudo e a produção de provas necessárias para uma boa defesa. E aí a investigação defensiva veio com isso nos auxiliar, porém, alguns advogados estão cometendo determinados erros que levam a denúncias, seja por coação no curso do processo, seja por obstrução de justiça, tomada de depoimento. A tomada de depoimento tem que ter um maior cuidado. Isso. Eu, particularmente, não recomendo tomada de depoimentos de vítima nem pensar. Quando eu era garoto, na advocacia, eu chamei não, mas a vítima está querendo mudar a sua versão. Eu chamei no meu escritório. Depois eu fui chamado no Ministério Público. E olha que isso tem muito tempo. Não deu em nada. Mas isso sempre foi um perigo. Para você ter uma ata declaratória, um termo de declaração, tomar no seu escritório, que seja com todos os cuidados possíveis, com todas aquelas recomendações que o próprio juiz faz, de preferência que ele vá com um advogado, seja testemunha, seja de quem for. Porém, da acusação, nunca cometa esse erro de chamar alguma testemunha de acusação. E eu vou além. Uma testemunha de defesa que tenha sido arrolada pela acusação, também não chame. Porque se você fizer essa produção, você vai ter um problema, certamente. Então, fazendo o errado, nem pensar. E fazendo o certo já está dando problema. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Um exemplo recente
não vou citar os nomes, um advogado bem conhecido, um advogado ilibado, íntegro, amigo de todos, acadêmico, ele advogando uma pessoa de certo relevo aí na sociedade, ele já tinha conseguido 2 habeas corpus de trancamento para o cliente dele, e aí, num terceiro processo, onde prenderam o cliente, para ele, o cliente dele está foragido, ele começou a fazer uma produção de provas lícitas, juntando documentos, conversando com a família sobre a legalidade de determinados bens que ele comprou, contratou um advogado tributarista para analisar. Isso aí eu faço toda hora. A primeira coisa que eu faço é contratar um perito. Óbvio. Ele contratou um tributarista. Surpresa, ele teve um pedido de prisão preventiva pela Polícia Federal. O advogado. O advogado. Eita. A sorte é que a juíza, muito justa, e o próprio Ministério Público, que não referendou, falou, não, mas peraí, tem alguma coisa... todos esses movimentos desse advogado indicam que são movimentos da advocacia, humanos da advocacia. E ele não teve a prisão preventiva decretada, mas ele tinha o risco de ser denunciado e ele estava investigado, com fotos do processo e tudo. Nós impetramos um habeas corpus. Há menos de um mês atrás, a juíza deu a liminar, suspendendo a investigação, e há cerca de 2 semanas atrás, efetivamente trancou a investigação para esse advogado. Então, esse foi só um dos pontos. E eu mesmo, o ano passado, advogando um político muito conhecido, havia uma investigação no Superior Tribunal de Justiça, e a investigação, finalmente veio o relatório final da Polícia Federal. E no relatório final, para minha surpresa, tinham 2 laudas dizendo que o criminalista Carlo Lucchione foi contratado pelo político e contratou um perito para retificar impostos de renda, como se isso fosse crime, como se isso fosse alguma coisa de absurdo. E, com isso, indiciou o meu cliente da lavagem de dinheiro. Eita. Não aconteceu, não virei alvo, não fui investigado, mas indiciou o meu cliente por lavagem de dinheiro. E nós já tínhamos um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Um mês após, nós conseguimos trancar essa investigação. Exatamente. Desenhar. E trancamos isso. Mas você vê um comportamento lícito de um advogado produzindo provas para o seu cliente, porque o Ministério Público, infelizmente, em que pese lá o Estatuto de Roma, está previsto no artigo 67 que ele tem que produzir provas todas, seja para o bem, seja para o mal, seja para a defesa, seja para a acusação. Isso efetivamente não acontece. Vários juristas batem muito nessa tecla. Então, a produção de provas acaba vindo para o advogado. E aí ocorre esse tipo de situação. E você tem que ainda defender o próprio advogado por ele estar fazendo a produção de provas. E isso gerou, evidentemente, a OAB deu toda a assistência, fizemos o desagravo, a OAB impetrou esse habeas corpus. Então, o que eu quero dizer é que, não sendo bem feito, o problema é certo. E fazendo bem feito, tem que ter muita cautela em como vai fazer, porque senão você acaba tendo dor de cabeça. Isso me lembra uma coisa que eu acho muito importante aqui nesse podcast, que tem esse propósito, né? O propósito de nós dialogarmos com a defesa. E, de certa forma, até você trazendo essas experiências pessoais, um grande advogado criminalista, já tem um tempo de estrada tendo esse dissabor, que é um dissabor muito complexo, né? Muito complexo. Me faz lembrar no dia que nós estávamos juntos, lá na OAB, em que eu tomei posse como consultor externo da comissão de investigação, e havia uma advogada, uma jovem advogada, que estava falando ali sobre a importância dessa questão da investigação defensiva. E na palestra, na fala,
ela tinha solicitado à OAB uma sala reservada para a gravação das testemunhas. Eu me recordo que, obviamente, ali naquele momento eu não quis, né, interromper, mas depois chamei, conversei com a advogada, falei, olha, cuidado com isso, cuidado. E eu acho que é importante aqui nesse podcast, botando a defesa, né, no seu devido lugar ou no centro do debate, em trazer para os advogados, advogadas, defensores, defensoras, que é um tema realmente muito sensível e uma má atuação pode prejudicar até mesmo essa evolução política normativa que a gente vem tracionando. Você na OAB, eu quando estava à frente do núcleo de investigação, agora a Rafa Garcês está à frente do núcleo de investigação, que são questões muito preocupantes. E muitas das vezes, com uma boa investigação defensiva, você acaba encontrando erros judiciários. Você sabe, Luciano, que lá no núcleo de investigação... Eu já encontrei vários. Dava até um outro podcast. São muitos erros assim absurdos. Eu vou ter que ter um que eu vou falar porque me revolta muito, mas continua. Não, eu vou começar. Nós, é um caso muito emblemático para a gente. Eu vou conversar depois com a Lucelena, que foi coordenadora criminal da Defensoria e vivenciou esse caso comigo muito no dia a dia. Uma pessoa estava presa há 6 anos e 4 meses por um possível estupro contra a filha e numa produção exclusivamente defensiva de provas, nós conseguimos comprovar que o vídeo que botava essa pessoa ali no local foi produzido antes do nascimento da suposta vítima. E a pessoa que estava lá não era a pessoa que estava presa e condenada a 19 anos. A partir de uma produção exclusivamente defensiva de provas, nós conseguimos a absolvição dessa pessoa por unanimidade, num grupo de câmaras complexo aqui do Rio de Janeiro. E quando nós produzimos um bom material, a situação para os desembargadores ficou muito clara. Eu me recordo, depois da decisão, né, do julgamento, vieram 2 desembargadoras falando, doutor, meu Deus do céu, como que nós aqui no Tribunal de Justiça não vimos essa tamanha injustiça? Muito obrigado, lembro até hoje das palavras da desembargadora, muito obrigado por trazer essa boa informação, porque, inclusive, esse julgamento causa uma certa vergonha aqui para o Tribunal de Justiça. É claro que a culpa não é do Tribunal de Justiça, né? Mas uma questão muito sistemática, como eu disse anteriormente, de você produzir informações de forma muito unidirecional. Quando você traz uma boa informação, essa boa informação traz o que a gente promove, que é a busca de uma justiça. Agora, mais uma vez, e depois eu deixo a bola contigo, temos que ter muita preocupação com um tema tão sensível. A preocupação pode gerar problemas, efeitos negativos para o tema, investigação defensiva, e mais, para o profissional que está ali atuando. Principalmente, já conversei aqui, nós temos uma parceria muito legal com um projeto NGC, Nova Geração de Criminalistas, também com a OAB Jovem. Aos jovens advogados e advogadas, a gente tem que dar essa... Você que ainda é um garoto, mas estávamos aqui no início falando dos nossos cabelos, ou talvez com um pouco menos, talvez a estrada dê um pouquinho, e aqui eu espero que esse podcast seja essa ferramenta para dar uma informação boa e algumas sugestões para que não atropele no afã de estar fazendo um trabalho bacana e prejudicar o tema e o próprio atuar. Por que eu digo isso para jogar bola para você? Porque a investigação defensiva agora virou um tema da moda. E eu fico muito preocupado com esses temas da moda em não serem observados, analisados de uma forma mais criteriosa. Mas a bola é tua. Vou dar um exemplo.
que aconteceu conosco. Nós estávamos na defesa de um caso muito rumoroso aqui no Rio de Janeiro, muito rumoroso. E aí, em determinado momento, o processo Tribunal do Júri, caso Tribunal do Júri, em determinado momento nós somos surpreendidos com uma advogada que vai ao presídio falar com o nosso cliente. E inadvertidamente, foi assim, uma coincidência, nós soubemos que esteve lá, com processo e tudo lá, já estranhamos. Posteriormente, foi visitar um outro preso, e depois nós descobrimos que ela estava fazendo algo paralelo à nossa atuação profissional. E ela foi nos jornais e disse que ela estava contratada apenas para investigação defensiva. Ela não queria, de maneira alguma, como nós dizemos no jargão, atravessar o advogado ou cooptar o cliente do advogado. Mas a verdade é que ela estava cooptando ilegalmente. Nós representamos contra ela, a representação está lá, e ainda não foi julgada, mas o que eu quero dizer é, usou o nome e saiu em todos os jornais que ela poderia fazer uma investigação defensiva, que era uma expert em investigação defensiva. Porque efetivamente não era o que estava ali acontecendo, era se utilizando do nome para poder atravessar uma causa, né, vamos colocar assim, e esse é um dos exemplos. E há outras situações também que a pessoa diz que vai fazer uma investigação defensiva, na verdade não sabe nem como começar, né? A investigação defensiva ela tem uma série de questões que podem ser utilizadas para o bem, como fontes abertas, peritos, nós usamos muitos peritos. Claro. Nós temos aí, em questão de produção de provas, atuamos muito na Lava Jato, então, por exemplo, na Operação Pripyat, nossos clientes, 2 empresários, foram presos, pai e filho, porque eles nunca trabalharam na empresa que se diziam prestadores de serviço e que, na verdade, era para desviar o dinheiro para certos diretores da eletronuclear. E aí o que aconteceu? Nós conseguimos comprovar uma coisa tão simples que se o Ministério Público ou a Polícia Federal fizesse ali uma diligência de local, ia ver que essas pessoas eram cadastradas, elas tinham crachá, tinha fotografia, tinha tudo, da prestação de serviços, e o material que eles compravam e que eles que era um material referente a ar-condicionado, estavam nos locais e eles tinham as notas fiscais das compras. Foram absolvidos. Mas pai e filho foram presos por 10 dias. Quem paga isso? O senhor de 70 e poucos anos. Foram absolvidos. De igual forma, um outro que foi pedida a prisão dele em cima da sua secretária, que era a responsável por dar dinheiro de corrupção pela Odebrecht. Aqui na Barra da Tijuca, não me lembro se foi no Le Monde ou no Centro Empresarial, o que nós fizemos de imediato? Fomos no síndico, porque o nosso cliente, pelo amor de Deus, eu nunca nem tive, aquela sala nunca nem foi minha, essa secretária não era. O nome era um homônimo. Nós comprovamos que era um homônimo através de certidão de nascimento e de casamento, das duas. Fomos no síndico, o síndico nos forneceu um material dizendo que aquela empresa nunca esteve ali, que não conhecia nosso cliente e que não sabia quem era. E nós peticionamos ao juízo, mas não evitou de pedirem a prisão preventiva dele. Então, o que eu quero dizer é que falta aos órgãos de persecução a boa vontade de produção de provas e, principalmente, produção de provas que, ao encontrar uma prova que seja favorável àquela pessoa, ao investigado, que também seja produzido, tal qual está no Estatuto de Roma, no artigo 67. E tal qual diz a nossa Constituição, no artigo 5º, em diversos momentos, o princípio da ampla defesa, devido ao processo legal, do contraditório, e isso, infelizmente, não é observado, porque aos advogados, eu lamento dizer isso, mas o advogado num processo criminal é aquele que não tem boa-fé. A boa-fé é só
do Ministério Público, da Polícia Federal e do juiz. Mas, infelizmente, nós sabemos que quem nos livra dos bons? Quem nos livra dos bons? Entende? Então é muito complicado isso, você já entrar numa... E aí são várias outras questões, você senta lá embaixo, eles sentam lá em cima, aí já é outro podcast. Sem dúvida. Eu acho que é uma mudança de cultura que a gente tem que vivenciar, realmente tem que vivenciar. Se nós pensarmos uma questão sistemática, o Brasil é o único país das Américas que não teve uma reforma do Código de Processo Penal após as ditaduras, principalmente aqui na América do Sul. E nós vivenciamos um processo muito, eu não gosto da expressão autoritário, mas muito inquisitório, muito, como eu disse anteriormente, muito vivido numa única direção. E quando o dia a dia ele segue nessa única direção, parece que não há uma análise reflexiva sobre hipóteses alternativas. Como você disse, bastaria ver ali o crachá para saber se a pessoa era ou não era. Eu tive um caso lá no núcleo de investigação, olha que situação. Uma pessoa foi presa não, foi expedido mandado de prisão, até hoje não sei como que ele ficou sabendo, não chegou a ser preso, mas foi expedido mandado de prisão no Amazonas. E ele era daqui do Rio de Janeiro. E procurou a defensoria, chegou na defensoria e entramos em contato com o Amazonas. A Amazonas mandou todo o processo lá do caso dele no Amazonas. A partir daquele processo, foi utilizada a identidade dele, nós fizemos um exame grafotécnico em todos os processos onde que ele esteve presente e assinou. E fizemos aqui um laudo, né, de análise grafotécnica e enviamos para lá com fotografias, com vídeos da pessoa, com tudo isso. Mas principalmente a prova pericial era o exame grafotécnico, muito bem elaborado pela nossa perita, e mandou para lá. Chegando lá, a Defensoria do Amazonas ajuizou uma revisão criminal e conseguiu absolver esse réu para apontá-lo não ser ele o responsável. Você veja que o que nós estamos aqui debatendo, conversando rapidamente nesse podcast, é um tema muito, mas realmente muito importante. Sim. Não só para a defesa. Depois eu volto à defesa, mas não só para a defesa, mas para o sistema. A justiça como um todo. Justiça como um todo. Ninguém quer condenar um inocente. Ninguém quer prender um inocente. Pronto. Mas, infelizmente, eles vão no mesmo saco dos culpados. Sem dúvida. Ninguém é contra a corrupção. Ninguém era contra a Lava Jato. O que se é contra é a forma como se faz de modo a não estar ao mínimo de condições para que o advogado possa demonstrar a versão dos seus... Trazer boas informações. Trazer boas informações para que a justiça seja efetivamente feita, pessoas não sejam presas inadvertidamente, não sejam condenados, tenham suas vidas destruídas, que é o que acontece quando alguém tem uma polícia na sua porta. E isso é um complicador, porque, e volto a dizer, muito timidamente teve aquela modificação legislativa no Código de Processo Penal, em 2003, que nos deu a oportunidade do assistente técnico. Sim. Mas olha o detalhe, após o laudo, sim, ele fazia a sua análise crítica do laudo. Mas por que ele não pode ir num concomitante? É isso aí. Quem garante que aquilo foi feito da forma que se deveria, obedecendo todos os protocolos? Então, quer dizer, o assistente técnico depois, não é na hora. Então, isso já, está vendo como timidamente, ele já não. Isso é para o advogado. Mas não é. Foi a evolução lá do Código de Processo Penal, a reforma do Código de Processo Penal italiano, em que eles apontaram que o argumento não pode ser sobre a prova, mas para a prova, ou seja, há um argumento para a produção de prova e não sobre a prova produzida. Esse é um tema muito interessante que a gente pode também trazer em outra oportunidade. Nosso tempo está acabando, Luciano. É uma pena, porque tinha muita coisa para falar. Muita. Mas, como eu sempre digo, aqui
O nome do podcast é Defesa em Pauta, ou seja, botar a defesa no centro do debate. Então, queria que você rapidamente falasse para a defesa pública e privada sobre algum conselho, algo importante no aprimoramento, principalmente para os jovens advogados, para as jovens advogadas. Dê aí você, como um advogado experiente. Inicialmente, eu indico que leiam bons livros de investigação defensiva, como do Denis Sampaio, Franklin Roger, Gabriel Bulhões, Alexandre Moraes da Rosa. Para mim, esses 4 são assim, referência. Inclusive, o Gabriel Bulhões, ele foi um dos incentivadores de instalarmos a Comissão de Investigação Defensiva aqui no Rio de Janeiro. Ela existe porque o Gabriel Bulhões veio a nós e com plantando essa semente. O código deontológico. Lançamos o código deontológico. A minha escrita é da investigação interna e todos nós, da Abracrim, esse código foi muito importante para nos dar um norte, embora não normatizado, um norte de como fazer e com essas leituras também aprimorar alguns detalhes que façam com que a produção de provas pelo advogado ela seja cada vez mais aceita e credibilizada pelos órgãos de persecução, pelos juízes, porque a nossa intenção não é atrapalhar nem colocar um condenado na rua. Nossa intenção é muito pelo contrário, é fazer com que pessoas não sejam presas inadvertidamente ou sofram todo tipo de constrição, quando, na verdade, ela pode através de uma produção de provas, solucionar. Eu queria só fazer uma observação. O artigo 6º, ela diz que todos têm que ser ouvidos. Depois que o Supremo Tribunal Federal, em 2015, deu o poder de investigação para o Ministério Público, primeiro, eu desconheço na Lava Jato, eu atuei muitos processos, que alguém tenha sido ouvido antes de ser preso. Alguns foram presos, depois até foram ouvidos. Outros foram presos, nem foram ouvidos. E você tem que implorar. Eu estou com um caso agora, recente, que essa semana nós estamos pedindo ao Ministério Público, ouça essa pessoa. Só queremos que ouça. Nós brigamos pelo direito ao silêncio, agora nós estamos brigando pelo direito à voz. Só queremos o direito à voz, porque é muito difícil. O juiz, quando ele chega com quando ele analisa qualquer material vindo dos órgãos de persecução, ele só analisa aquilo que interessa à acusação. Se ele visse uma perícia, visse o depoimento, visse os documentos, eu tenho certeza que seria diferente. Seria muito diferente. Amigo, muito obrigado aí pela agradeço. Conversa, foi sensacional. Já fica o convite para voltar, porque já vi que nós temos muito que debater sobre esse e outros temas. Com certeza. Mas é isso. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Mais um episódio do Defesa em Pauta, agradecendo a Lamarque, que faz todo o marketing jurídico de grandes advogados e advogadas, e é isso aí. A defesa no centro do debate. Até o próximo episódio. Defesa em Pauta, o podcast que coloca a defesa no centro do debate. Com Denis Sampaio, coordenador da comunidade Defesa Plena, e com o apoio da agência de marketing jurídico, Lamarque.